Deus seja louvado. Eu sinto te contar uma obra que o Senhor operou na minha vida. Já tenho uma obra gravada nesse canal, onde eu relato sobre uma guerra espiritual que eu tive, onde eu via um espírito contrário em cima da casa da minha mãe. Mas hoje o Senhor me faz sentir te contar uma obra que o Senhor operou por esses dias na minha vida. Dentro do meu trabalho, eu trabalho de caixa, operadora de caixa em um supermercado, e após receber o valor de uma compra, eu me deparo com R$ 100 dentro de várias cédulas. O valor de uma compra, R$ 100 era falso. E como o cliente já tinha ido embora, eu vendo aqueles R$ 100 e eu tenho uma certa experiência como operadora, eu me preocupei muito, fiquei muito provada e preocupada também, pois aquele valor não é particular meu, e sim da empresa, do dono do supermercado, né? E eu trabalho já há um bom tempo, aquela porta foi Deus que abriu também. E eu fiquei muito provada mesmo. Isso foi na parte da manhã, antes do meu almoço. Eu saio 11 horas para o almoço e retorno 1 hora da tarde ao trabalho. E eu mostrei na parte da manhã para minha fiscal aqueles R$ 100, e ela falou assim: nossa, mas é tão perfeito, é uma cédula nova, como que é falso? Como que a máquina da Brinks não engoliu? Ela é verdadeira. Aí eu falei: mas a máquina não tá engolindo, ela tá devolvendo. Mas não pode ser, é muito perfeita a nota. Mas olha bem aqui, metade dela é verdadeira, metade é falsa. E ficou nessa, se era verdadeira ou se era falsa. Mas bem no fim eu testei em 2 máquinas que tem no meu local de trabalho e nenhuma das duas aceitou. E eu saí no prejuízo por R$ 100. E eu vim pro almoço, eu venho almoçar em casa, eu tenho 2 horas de almoço. E eu almocei e eu fiz uma oração antes de voltar para o trabalho. E apresentei aqueles R$ 100 na mão de Deus. E falei: Senhor, eu estou naquele trabalho e aquela porta de trabalho foi tu que abriu. E olha a situação, Senhor. Eu fui cometida por pegar aqueles R$ 100 falsos, mas querendo, tudo que acontece na nossa vida é permissão sua. Mas se for do teu agrado e da tua vontade, faz uma obra, teu nome será glorificado. E eu falei assim: me abençoa, me guarda naquele lugar, é muita tribulação, guarda meus colegas, guarda o meu caixa, o cliente que irá passar. Toma na tua mão, faz uma obra, teu nome será glorificado. E coloquei aqueles R$ 100 na mão de Deus. Certo é que na parte da tarde tem um fornecedor que abastece o mercado, um fornecedor, e tem aquelas maquininhas que você coloca um troco, R$ 2, e tenta pegar um ursinho. Essas caça-nique, sabe? Essas máquinas de ursinho. No mercado tem uma máquina dessa. E esse fornecedor, ele foi reabastecer a máquina, colocar mais urso, e ele troca geralmente o troco daquela máquina dentro do mercado, porque nós precisamos de troco. E ele fez o reabastecimento dos ursos, pegou os trocos e subiu para a parte de escritório para trocar o valor, que é bem alto, os trocos que aquela máquina recolhe. E geralmente pede para as operadoras do primeiro horário ajudar a contar, porque é muito volume de dinheiro. E certo é, irmãos, que eu estava junto de mais colegas que subimos para ajudar na contagem, e nós contando aquele valor, a moça do escritório, que é a responsável, mostrou para ele, falou o nome dele: ó, Kleber, olha um pouco essa nota, e mostrou para ele os R$ 100 que eu tinha pego de manhã. E eu continuei contando, eu vi que ela mostrou os R$ 100 que eu tinha pegado, que era falso, mostrou para ele.
Aí ele falou, o que que tem esses R$ 100? E começou a olhar a nota, frente, verso, olhando a nota. Daí ela falou assim, é falso. Aí ele questionou ela, por que que é falso? É, porque ela tentou depositar e não foi depositado, então foi constatado que essa nota é falsa. Daí ele falou assim, não, essa nota é verdadeira, ela só é nova, ela tá nova. Daí ele falou, não, é falso e ela já pagou, ela já assinou um vale. Porque ela que recebeu uma compra, R$ 100, ela que pegou. A gente só deixa aqui para mostrar para os operador novo. Daí ele falou assim, você pode me fazer a troca desses R$ 100? Aí ele pegou, Irmandade, a carteira dele, ele abriu e pegou R$ 100. E falou, vamos fazer a troca, eu te dou esses R$ 100 e você dá esse que tá na sua mão para mim. Aí a moça do escritório pegou e falou assim, então dá esses R$ 100 para ela, que no caso seria eu. Aí ele pegou os R$ 100 da carteira dele e deu na minha mão. Daí eu falei assim, você vai querer esses R$ 100 falso? Aí ele falou, não é falso e eu vou conseguir depositar essa nota, você vai ver. Aí eu falei, e se você tentar e não conseguir, você vai querer ter os R$ 100 de volta? Aí ele falou, não, esses R$ 100 já é seu. Aí eu peguei aqueles R$ 100, Irmandade, fiquei segurando e todos os operadores ficam olhando para mim. Aí eu falei assim, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou ficar segurando, guardando. Caso você não consiga depositar, eu vou te devolver, porque eu já paguei essa nota. Ele falou, não, pode guardar, esse R$ 100 já é seu, eu não quero de volta. Que horas que você vai embora? Aí eu falei para ele que eu trabalhava até às 5 horas da tarde. Aí ele falou, antes das 5 eu tô aqui. E eu vou mostrar para você que eu consigo depositar. Certo, irmãos, que mais tarde, um pouco antes de eu sair do trabalho, aquele rapaz voltou e falou assim, eu consegui depositar. Então, irmãos, a conclusão, que Deus transformou os R$ 100 falsos em um verdadeiro, nem eu e nem aquele homem, criatura, saiu no prejuízo. E os R$ 100 que o adversário quis me lograr, o Senhor devolveu na minha mão. E eu estou glorificando a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Meu nome é Crislaine, moro na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Sinto de contar uma obra no qual o Senhor fez na minha vida, no meu primeiro mês, depois que o Senhor me revelou sua graça. E eu tinha obedecido a Deus, descido nas águas do Santo Batismo, e eu era nova, muito nova ainda, de crente. Eu e meu esposo obedecemos na mesma noite, eu e ele. E nós tínhamos televisão dentro de casa. Nada contra quem tenha televisão. E eu tinha uma televisão na sala da minha casa. E com a minha rotina corrida, porque eu trabalho fora. E na hora do almoço, enquanto eu preparava o almoço, eu colocava no MS. É uma reportagem que tem no período das 11 horas, horário de almoço. E eu ficava ouvindo, cozinhando e ouvindo aquilo lá. E no final da tarde eu assistia alguma coisa na Globo. Assistia alguma coisa. E um certo tempo, por permissão de Deus, quando eu ia me deitar, quando eu ia dormir, eu e meu esposo sempre oramos a Deus antes de dormir. Fizemos a nossa oração e deitamos para dormir. E por permissão de Deus, meu esposo sempre pega no sono primeiro que eu. E eu demoro um pouco para pegar no sono. E tudo escuro, né, irmãos? Tudo apagado, porque a gente estava deitado já para dormir. Por permissão de Deus, o Senhor abriu minha visão espiritual e eu deitada na minha cama, irmãos, vi um espírito contrário.
um vulto preto, ele atravessava a porta do meu quarto e vinha do lado da minha cama, na cabeceira, do meu lado, onde eu estava deitada. E ele se agachava, irmãos, como se viesse falar algo no meu ouvido. E quando eu via aquilo, eu perdia totalmente as forças, irmãos. Aquilo lá tirava minhas forças, como se eu desmaiasse na cama, só que ficasse acordada. Eu via aquilo, eu pressentia a presença do contrário do meu lado. E por algumas noites, umas 3, 4 noites seguidas, esse mesmo espírito fazia esse mesmo trajeto, atravessava a porta e vinha do meu lado e agachava. E eu chorava que as lágrimas corriam no meu olho, só que eu não conseguia me mexer, irmãos, como se tirasse totalmente as minhas forças, como se tivesse falecido em cima da cama. E o meu esposo sempre dormindo, nunca via nada. E eu não podia dormir, eu não conseguia dormir. E eu vendo aquele vulto preto do meu lado, crocado, como se viesse falar comigo, eu virei meu rosto de frente para aquele vulto e perguntei: quem é você? Baixinho, e demorou alguns minutos. Aquele espírito me respondeu com a minha voz, irmãos, como se fosse eu falando. Falou assim: eu sou adultério, prostituição. E se você dormir, eu tomo a sua mente. Irmãos, a hora que falou aquilo para mim, irmãos, eu acho que eu desmaiei. Ou eu peguei no sono, não sei, eu desmaiei. Eu não aguentava mais aquela guerra, aquilo. Eu contei para o irmão de comunhão que eu e meu esposo tinha, o que eu estava passando, e ele falou assim para mim: a gente tem muita afinidade, eu e ele, é meu saudoso sogro, Deus já o recolheu, mas era um homem muito fiel, muito temente, crente a Deus. Eu relatei a ele e eu comecei a chorar, porque eu não aguentava mais aquilo, não sabia se era minha imaginação ou se realmente aquilo estava acontecendo, mas eu não aguentava passar mais por aquilo. E ele falou assim para mim: você tá jogando joguinho no celular, filha? Daí eu falei: não tô jogando no celular. Daí ele falou assim: você tá assistindo? Aí eu falei assim: eu assisto. Aí ele ficou na comunhão e olhou para mim e disse assim: tá aí, a televisão é a porta. Ele mora dentro da televisão. E ele tá vindo te assombrar porque ele tá lá dentro. É o episódio que você tá assistindo, a série, alguma coisa. Ele mora dentro da televisão. Daí eu chorando falei para ele: e o que eu faço? E agora? Daí ele falou assim: filha, eu só tô te falando porque Deus falou para mim que a televisão é a porta. Agora é você e Deus, que você vai fazer eu não sei. Deus só falou para mim que é a televisão. Agora a opinião é sua. O que você vai fazer é você e Deus, a guerra é sua. E meu esposo estava presente na hora que ele passou essa parte. E eu conversei muito com meu esposo e ele sabia qual era a minha guerra. Eu fiz um voto com Deus que a partir daquele dia eu nunca mais ia ligar a televisão e nunca mais iria assistir, nunca mais ia sentar na minha sala para idolatrar aquilo, sentar na frente daquele aparelho. Mas que o Senhor criasse um caminho e tirasse a televisão para sempre de dentro da minha casa. Tirasse essa vontade, o prazer de sentar na frente daquela imagem falante. E fiz esse voto. E certo é que o Senhor criou os caminhos, tirou o meu prazer de assistir e o prazer do meu esposo de sentar na frente daquele aparelho e também assistir. O Senhor arrancou a TV de dentro de casa e eu estou glorificando a Deus. E Deus me libertou dessa guerra espiritual. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.